quero ministrar sobre o tema avivamento, esperança em tempos de crise. Essa é a esperança que temos para os tempos de crise, é que o Senhor avive a sua igreja. Amém? Para isso, nós vamos abrir as Escrituras, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 15. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 15. Quero parabenizar a igreja pelo seu 5º ano, pelas bênçãos, pelas conquistas que o Senhor tem concedido, segundo a riqueza da sua graça. Tudo é dele, por ele e para ele. E certamente os irmãos podem dizer, como Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Estive pregando outro dia nesse texto, e eu estava dizendo, bom de sabermos que o Deus que nos ajudou até aqui, nos ajudará até ali. A gente usa os monumentos daquilo que Deus tem feito no passado para projetar a nossa fé para o futuro, sabendo que Ele é fiel. Amém? Vamos ler essa passagem então, a partir do verso 1. Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, que foi ao encontro de Asa, e lhe disse: ouvi, Asa, e todos de Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei por muito tempo. Mas em sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel. Eles o buscaram e o encontraram. Naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas havia grandes perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, pois nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus as havia perturbado com todo tipo de aflição. Mas esforçai-vos e não enfraqueçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Até aqui, irmãos, nós vamos expor todo esse capítulo, com a graça de Deus, mas nós leremos até aqui, permaneceremos com nossas Bíblias abertas para ouvirmos aquilo que Deus quer nos falar. Meus irmãos, a passagem que acabamos de ler nos revela que entre os anos de 910 a 870 aproximadamente antes de Cristo, quem reinava em Israel era o rei Asa. E aqui um detalhe importante: esse rei era filho de Roboão, neto, ele era filho de Abias, neto de Roboão, bisneto de Salomão. E aí, quando a gente olha para esses reis que antecederam Asa, a gente se dá conta de que a monarquia em Israel estava diante de um terrível declínio, sobre muitos aspectos, sobretudo no que tange a questão espiritual e moral. Só para você observar o seguinte: nós encontramos que Salomão foi um grande rei,
que transformou o sucesso em fracasso. E por quê? Suas mulheres perverteram o coração dele para que ele seguisse a outros deuses. E ele foi encontrado seguindo Astarote, uma divindade odiosa aos olhos do Senhor. E o resumo de tudo é que a Escritura diz que Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porque esse é o fato. Às vezes nós estamos fazendo coisas que aos nossos olhos está tudo certo. Mas o problema é como o Senhor julga essas questões. E aos olhos do Senhor, aquilo lá era abominável. Bom, essa é a situação do bisavô do Asa. O seu avô Roboão, é dito nas Escrituras, havia abandonado a lei do Senhor, e todo Israel seguia os passos do seu líder, de modo que ele fez o que era mal, porque ele não dispôs do coração para buscar o Senhor. Essa é a situação do seu avô. E a situação do seu pai? Abias andou em todos os pecados que seu pai, Roboão, havia cometido. E o texto diz que ele não foi fiel, porque o seu coração não andou segundo o caminho de Davi, seu pai. Meus queridos, essa passagem nos mostra que a situação em Israel, nos dias de Asa, era uma situação difícil e que Deus precisou levantar um profeta, e que esse profeta foi usado por Deus para exortar, para corrigir e para trazer a palavra de Deus de volta ao coração do seu povo, que o povo estava completamente desviado, distante da lei, distante da aliança, adorando a ídolos, e aquilo havia se tornado uma questão quase que generalizada em toda a nação. Eu quero olhar para esse texto nessa manhã. Quero tratar basicamente de 3 questões. A primeira, eu quero avaliar aqui a necessidade de um avivamento, olhando para a crise que se instaurou em Israel a partir da sequência desses reinados corrompidos. A segunda coisa que eu gostaria de avaliar nessa manhã é sobre o que caracteriza a natureza, a essência de um verdadeiro avivamento. Porque há muita coisa que chamamos de avivamento, mas que não condiz com as Escrituras. Então, qual é a essência, qual a natureza de um verdadeiro avivamento? E por fim, a terceira e última questão que eu gostaria de analisar aqui é exatamente sobre os benefícios de um avivamento. E com isso, eu quero imaginar que o Espírito Santo pode provocar em nós um desejo profundo, motivações verdadeiras, no interesse de um avivamento, a partir do momento que a gente contempla os benefícios, a bondade e a graça de Deus revelados no avivamento. Amém? Então, preste atenção. Avaliemos aqui a necessidade de um avivamento, e ao observarmos isso, a gente se dá conta da natureza da crise que pairava sobre essa nação. Em primeiro lugar, a crise que mostra aqui a necessidade desse avivamento é uma crise de ordem espiritual. E eu quero deixar claro de antemão que pode entrar em todas as crises. Antes de tudo, uma crise de ordem espiritual. Olha o que diz o versículo de número 3, a parte A. Israel esteve sem o verdadeiro Deus. Essa é a crise espiritual. Israel esteve sem o verdadeiro Deus. Agora ouça isso. Enquanto Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, aparentemente tudo continuava do mesmo jeito.
As pessoas continuavam saindo de casa e se dirigindo ao templo para cultuar a Deus. As pessoas continuavam invocando o nome de Deus, continuavam oferecendo sacrifício, praticando os ritos da religião. E a pergunta que surge é: olha, se Israel estava sem o verdadeiro Deus, que religião era essa? Que culto era esse? Que vida espiritual era essa? E meus queridos, ouçam isso. Há algumas igrejas no nosso tempo que, se alguém disser assim: olha, Deus não existe, não muda nada. Não muda nada. Porque há muito tempo que Deus se distanciou, que Deus não está lá, mas a religião continua. Ora, se não estamos adorando o verdadeiro Deus, a quem estamos adorando? Nesse caso, estavam adorando os seus ídolos, servindo a si mesmo, mas não buscavam o Senhor. Então não existe crise maior do que quando uma igreja, uma família, uma sociedade se distancia do verdadeiro Deus. E que aos poucos, sem que se aperceba, tão grande é o grau de cegueira espiritual, de cauterização de mente. As pessoas não percebem que houve uma mudança, que elas abandonaram o verdadeiro Deus e que colocaram ídolos em seu lugar. Então, na medida em que eles se distanciaram do verdadeiro Deus, Astarote, outros deuses, foram ocupando esse espaço. É interessante, porque nos dias de Jeremias profetizou que a Babilônia viria contra Israel, e que uma das coisas que aconteceria é que o templo seria destruído. E eles diziam: não pode, o templo é de Deus. Deus jamais vai permitir que os pagãos ponham suas mãos na casa do Senhor. O problema é que Ezequiel havia tido uma visão, capítulo 10, verso 18. Então a glória do Senhor saiu de sobre a entrada do templo e parou sobre os templos. Ou seja, por que Deus ia permitir que os pagãos colocassem suas mãos e destruíssem o templo de Deus? Simplesmente, a glória de Deus não estava mais ali. Deus não tinha mais compromisso com aquele lugar. Deus estava distante. Então o que importa, irmãos, não é a forma, é o conteúdo. O que importa não é se simplesmente nós temos uma religião, é se nós estamos servindo e adorando o verdadeiro Deus. Mas há um segundo aspecto dessa crise que se instaurou na nação. Era uma crise vocacional. Era uma crise de liderança. Ouçam isso. O versículo de número 3 ainda diz que Israel estava sem sacerdote que o ensinasse. O sacerdote era um tipo de ofício que Deus havia instituído com um propósito: para ensinar a lei de Deus ao povo, oferecer sacrifício a Deus, mediar o povo até o Senhor, e enfim, cuidar de todas as questões da religião. Mas a notícia que tem aqui é que os sacerdotes não estavam cumprindo com o seu ofício. Crise de vocação. Líderes que deveriam ensinar e não fazem. Queridos, o maior bem que Deus pode proporcionar a uma igreja é quando Deus lhe dá verdadeiros profetas, homens que ensinam o Evangelho, que pregam as Escrituras, que doutrinam, que discipulam. Mas preste atenção, uma das maiores expressões do juízo de Deus sobre o seu povo é quando Ele retira a sua palavra. E aqui não havia que ensinasse. Ora, se o sacerdote tem como papel ensinar o povo, se ele não ensina, o que ele está fazendo? Como diz o escritor John MacArthur, faça da coisa principal a coisa principal. O papel principal do sacerdote era ensinar. Certamente eles estavam envolvidos em muitas coisas, mas eles não tinham tempo para ensinar. A palavra de Deus já não era mais instruída, a lei de Deus estava distante. E essa é a terceira questão.
a terceira razão dessa crise, que clama por avivamento. Não apenas uma crise espiritual ou vocacional, mas uma crise de ordem moral. Olha aí no verso 3. Israel também esteve sem lei por muito tempo. Pairava então o relativismo. Ora, se não tem lei, não tem freio. Cada um faz o que dá na cabeça. Se as pessoas não são confrontadas com aquilo que é normativo, tudo é opcional. Tudo depende da conveniência. E quanta gente tem vivido assim nesses nossos dias? Faz o que acha certo. Uma das crises do nosso tempo é que você conversa com um crente, traz ele ao gabinete, visita-o em sua casa e diz: querido, isso aqui está errado. Olha aquilo que diz a Escritura. Ele diz assim: mas eu penso diferente. Eu acho que não é bem assim. Cada um tem a sua opinião, mas convém que a lei de Deus seja a norma que vai nos instruir e que vai nortear a nossa caminhada, exatamente pelo fato de que o nosso coração é enganoso, mais enganoso do que todas as coisas. Nós precisamos ser guiados pela lei do Senhor. Voltando a esse aspecto terceiro dessa crise moral. O povo alienado. Bom, enquanto está aqui, gente, tem muita gente que não enxerga a crise. O espiritual é secundário, o vocacional é secundário, o moral é tudo moderno, então tudo atual. Então assim, isso é coisa do passado, isso é tabu, é preconceito. A gente pode fazer, a gente é livre, a gente está no outro tempo. E aí vai todo mundo tocando as coisas. E sabe o que é que Deus faz? Deus faz que o espiritual, o vocacional e o moral cheguem no social. Porque só quando chega a dimensões catastróficas, a questões de ordem políticas e econômicas, quando as pessoas já não têm mais segurança para nada, quando elas percebem que todos os instrumentos tecnológicos, científicos, políticos, econômicos, educacionais falharam terrivelmente, que toda a lógica da autossuficiência humana caiu por terra, e Deus permite isso. Veja o que acontece no século XVIII. O iluminismo idolatrou a razão, pregou que o homem havia chegado à sua idade adulta e que ele não precisava mais de Deus, de fé, de revelação, que pela razão ele poderia construir tudo. E posteriormente, essa ideia de uma sociedade progressiva, avançando, evoluindo, se deparou com duas guerras de caráter mundial e mostrou a incompetência, a incapacidade da razão humana. O filósofo Nietzsche chegou a pregar que Deus estava morto e que o homem era o super-homem, e o super-homem agora se tornou incapaz de dar os seus próprios voos. Então vem a crise social, e olha aí os versos 5 e 6. Naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas havia grandes perturbações sobre os habitantes daquelas terras, pois nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam. E sabe o que é que nós dizemos quando isso acontece? Nós achamos, queridos, que foi o diabo. Dependendo da pregação, dependendo da igreja, tudo que se tem que fazer é amarrar o diabo, como se o diabo fosse o senhor da história. Tudo que tem que se fazer é mudar a política, como se a política tivesse todas as respostas para o homem. E nós acreditamos nisso. Se tiver um pouco mais de educação, e é bom que tenha. Se tiver um pouco mais de emprego, e é bom que tenha. Se tiver um governo menos corrupto, e amém por isso. Mas isso
resolve. Sabe por quê? Porque um problema é outro. Veja o verso 6 na íntegra. Pois nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçaram, porque Deus as havia perturbado com todo tipo de aflição. O que fica claro nesse texto é que a gente não pode roubar de Deus a soberania, o controle das coisas. E que muitas vezes, exatamente quando o espiritual, o vocacional e o moral caem por terra, Deus decide julgar as nações. E há uma insegurança generalizada. Deus põe uns contra os outros. Deus os perturba. E o contexto é de profunda angústia e aflição. Então não vai adiantar fazer nada, a menos que nos voltemos para o Senhor. Essa é a necessidade de avivamento. E se você não puder atestar isso nos nossos dias, é porque você não está fazendo uma leitura da história, da vida, dos contextos que lhe cercam, à luz das Escrituras. Porque para mim está notório que há uma crise espiritual. Nossos tempos às vezes enchem de gente, mas a gente não consegue mudar a sociedade. A gente não consegue impactar, não consegue ser salutário. Há uma crise vocacional, há uma dificuldade de encontrar líderes em todas as instâncias da vida, a começar da família, para a igreja, para a política, para as empresas, para as instituições. Uma crise de vocação em que as pessoas querem ocupar funções, cargos, mas não querem desenvolver isso com integridade, com senso de honestidade, serviço. Há uma crise moral, que tudo é relativo, e há uma crise social diante dos nossos olhos, sobre todos os aspectos. Bom, por causa disso, nós precisamos pensar que tipo de avivamento responde a dramas como esse. Então avaliemos a essência do verdadeiro avivamento. Em primeiro lugar, queridos, quando eu olho para a essência do verdadeiro avivamento, eu vejo que é Deus soberanamente derramando do seu Espírito. Eu não posso pensar em avivamento como uma produção humana, como alguma coisa que eu estabeleço na minha agenda, e que a depender das minhas habilidades, dos meus méritos, das minhas capacidades, eu o trago à existência. Avivamento é uma ação da soberania de Deus, decidindo graciosamente derramar do seu Espírito em pessoas que mereciam permanecer debaixo do seu juízo. Então veja o verso 1. Então o Espírito de Deus veio. Ninguém trouxe. Ele veio. Ele veio da parte do Senhor. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. E aqui preste atenção, ele pode vir sobre uma família, pode vir sobre uma igreja, sobre uma cidade, sobre a nação inteira. Mas nesse caso, ele simplesmente veio sobre um homem. Ele veio sobre Azarias. E as coisas começam a acontecer. Sabe por quê? Porque, como disse Mark Lloyd Jones, escritor, pastor, ele disse o seguinte: o que o homem não faz em 50 anos, o Espírito Santo faz em 5 minutos. Então bastou que o Espírito Santo viesse sobre Azarias. E aí você começa a observar que esse homem começa a agir. Vocações começam a ser despertadas. O poder de Deus começa a alcançar pessoas. E estruturas começam a mudar. Reformas começam a acontecer. Porque aquilo que Asa não poderia realizar, que os outros falharam radicalmente antes dele em produzir, o Espírito Santo está fazendo.
Então, se tem uma característica do verdadeiro avivamento, é que é Deus agindo, operando, de maneira providencial. Diga-se, avivamento é um ato da providência divina. É Deus dizendo, eu estou no controle. E se eu, na minha ira, posso perturbar vocês, eu sei como me lembrar da minha misericórdia e sei como me voltar para vocês. A segunda coisa, irmãos, é que avivamento é Deus resgatando a centralidade da sua palavra na vida do seu povo. Eu não creio em avivamento sem escritura, sem pregação, sem evangelho, sem o poder de Deus em ação. E o poder de Deus é a palavra. É através da palavra que o Espírito age, convencendo pecadores do pecado, da justiça e do juízo, regenerando, transformando, santificando. Então está no versículo 2. O texto diz que por meio de Azarias, o Espírito Santo foi ao encontro de Asa e lhe disse, ouvi-me. Lutero diz que igreja é lugar da fala, é lugar que Deus fala, é o lugar que Deus diz assim, ó, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Ouvir o quê? Basicamente, Deus está dizendo para Israel, ouve 3 coisas. Ouvir um chamado à obediência. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Uma palavra de advertência. E uma promessa graciosa. Ele se deixará achar. Ouvir. Asa e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis. Mas se o deixardes, Ele vos deixará. Portanto, uma palavra de obediência. Ouvir. Uma palavra de advertência. Vocês não podem deixar o Senhor. Uma palavra de promessa. Se vocês buscarem, Ele se deixará achar. Sabe qual é o sinal da graça? É que Deus é um totalmente outro. Como já disse o teólogo, ou como disse Lutero, é o Deus oculto. E que se Ele se mantiver oculto, nós não temos nenhum grau de acessibilidade a Ele. Mas o maior sinal da graça é que Deus está dizendo, eu me deixo achar. Amém. Se você me buscar, você vai me encontrar. Eu sou o Deus que me revela. Eu sou o Deus do meu povo, eu sou o Deus da aliança. Portanto, queridos, Deus traz a sua palavra de volta. Deus levanta profeta. Deus refaz as vocações. E a sua voz ecoa outra vez. Para que o seu povo seja guiado pelo caminho que tem que andar. Terceiro, Deus está trazendo os corações de volta ao primeiro amor. Essa é a terceira marca de um grande avivamento. É quando as pessoas frias, indiferentes, secularizadas, mundanizadas, com uma religiosidade que não transcende o domingo, que não transcende o espaço de culto, e de repente os corações são aquecidos pelo poder do Espírito Santo, e nós somos trazidos de volta ao primeiro amor. Olha o verso 4. Mas em sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel. Eles o buscaram e o encontraram. Aleluia. Deus permite que nos angustiemos, que sejamos perturbados por muitas coisas, para que percamos a ilusão de que aquilo que a gente tem e aquilo que a gente é nos é suficiente. A gente precisa buscar o Senhor.
de todo o coração. Buscar aqui, irmão, significa um ato de sinceridade, significa ser diligente, significa voltar-se para Deus, entregar-se, lançar-se diante dele, entendendo que ela é o bem maior. A busca pelo verdadeiro Deus ocorre somente quando nós nos despojamos de nós mesmos e entendemos que os nossos ídolos não atendem às aspirações da nossa alma, que a gente precisa do Senhor. A quarta característica do verdadeiro avivamento é que a fé do povo de Deus é encorajada pelo próprio Deus. Olha o versículo 7. Mas esforçai-vos e não enfraqueçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Isso aqui não é um exercício humano para provocar otimismo, pensamento positivo. Não, é o próprio Deus encorajando, despertando a fé dos crentes, levando essa fé até Cristo, para que creiamos nele e confiemos somente nele. É por isso que o escritor de Hebreus diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É Deus dizendo para nós que ele opera ainda no presente, que aquilo que ele fez no passado ele ainda faz hoje. Então, por mais que a mão de Deus tenha pesado, Deus está dizendo: não fiquem desanimados, não enfraqueçam as vossas mãos, vão para a batalha, porque a vossa obra terá uma recompensa. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meus irmãos, dito isso, eu gostaria de avaliar com vocês quais são os benefícios da verdadeira fé. O que isso produz na vida da igreja, na vida da sociedade. A primeira coisa que eu observo, o primeiro benefício do avivamento é que ele traz uma profunda ruptura com os ídolos e produz um retorno verdadeiro a Deus. Ruptura com os ídolos. Olha o versículo 8. Quando Asa ouviu essas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, animou-se, jogou fora os ídolos odiosos de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Aleluia. Quando ele ouviu as palavras do Senhor, e a fé veio pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, quando ele foi confrontado com a pregação, quando a profecia de Deus alcançou o seu coração, ele imediatamente foi lá e tirou os ídolos, estabeleceu uma ruptura radical com aquilo que era a idolatria do culto na vida da nação, do povo de Deus. Queridos, eu estou certo que a maior expressão da nossa natureza corrompida, o maior legado que recebemos de Adão é a idolatria. A oferta da serpente lá no jardim é uma oferta idólatra. Você não precisa ser guiado por Deus, você será o seu próprio Deus. Nós, na nossa natureza corrompida, a maldição mais terrível é que tudo que a gente põe a mão vira ídolo. O trabalho vira um ídolo, o dinheiro vira um ídolo, o carro é um ídolo, a ciência é um ídolo, a tecnologia é um ídolo. Se a gente não tiver cuidado, a esposa é um ídolo, o marido é um ídolo, os filhos são ídolos. Tudo intocável, tudo tem primazia, tudo tira o lugar de Deus, tudo que rouba a nossa devoção ao Senhor, tudo que torna Deus secundário, tudo é ídolo. E essa descentralização de Deus, e essa centralização dos ídolos,
corrompe todas as nossas entranhas. Meus queridos, o fato é que durante muito tempo a igreja evangélica entendeu que idolatria era alguém colocar uma imagem na parede. E nós então taxávamos as pessoas de idólatras. Mas eu quero chamar a atenção, porque no século XXI, a maior expressão de idolatria é a egolatria. É o homem idolatrando a sua própria imagem, o seu próprio ego. De modo que as pessoas não têm dificuldade de entrar para uma igreja, de trocar de religião, de procurar a igreja mais conveniente, as suas manifestações e desejos religiosos. Mas uma coisa elas não querem, abrir mão dos seus ídolos e deixar que Deus governe suas vidas. Mas preste atenção, quando o avivamento vem, a gente se quebranta, a gente se humilha, a gente perde a nossa confiança em nós mesmos e nos ídolos e passamos a confiar somente no Senhor. E esse é um benefício extraordinário, porque o culto deixa de ser humanista, Deus passa a ser o centro. A nossa pregação é uma pregação para a glória de Deus. Portanto, tem um benefício extraordinário que tange o avivamento, é que Deus é o centro. Os ídolos são despojados. Duas coisas acontecem aqui. Os ídolos são destruídos e o altar do Senhor é restaurado. Mas mais do que ídolos destruídos e altares restaurados, corações são tocados e transformados, e o fruto do Espírito aparece na vida das pessoas. Segundo benefício de um avivamento, um profundo desejo de buscar o Senhor. Profundo desejo. Olha o versículo 9. Ele reuniu todos de Judá e Benjamim, e os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam entre eles, pois muitos de Israel tinham vindo encontrá-lo, quando viram que o Senhor seu Deus estava com ele. Amém? Sabe o que o texto está dizendo? É que um bando de gente das 10 tribos começou a se juntar a Judá. E começou a vir gente de toda parte. E por quê? O que estava acontecendo com aquela igreja? O que estava acontecendo com a igreja de Judá? O que estava acontecendo com a liturgia do culto lá? Simplesmente uma coisa. As pessoas podiam atestar que Deus era com eles. Existe uma discussão sobre a natureza do culto. Nós devemos programar o culto para atrair as pessoas. Ou nós devemos pensar no culto para atrair Deus. Às vezes a gente atrai as pessoas e Deus fica de fora, porque Ele não se agrada naquele culto. Mas quando a gente faz o culto para atrair Deus, Deus atrai as pessoas. Aqui tudo é para atrair Deus, é buscar a Deus, é que Deus venha, é que Deus se agrade, é que Deus seja exaltado, é que Deus seja glorificado. E aí gente de toda parte vem. E por quê? Porque Deus está ali. A glória do Senhor está revelada. A presença dele é notória. Houve um avivamento na África do Sul, testemunhado pelo Ernestine, no livrozinho chamado Avivamento entre os Zulus. E ele conta que um dia o Espírito Santo veio e me visitou. E ele diz uma coisa: ninguém precisava dizer, Deus está aqui. A presença de Deus tomou aquele lugar de uma maneira extraordinária. E ele diz que gente de várias tribos vinha de vários lugares para cultuar. E às vezes, irmãos, quando dava 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, tinha gente batendo na porta da casa do pastor e dizendo: pastor, a gente voltou do meio do caminho, porque a gente está com uma sensação profunda de pecado. Ore para Deus nos perdoar. E tudo que eles queriam era buscar o Senhor, porque a presença do Senhor os contagiava de uma maneira impactante, transformadora e abençoadora. Isso é avivamento.
É tudo que o povo quer, buscar a Deus. E essa presença de Deus se torna tão notória que ninguém duvida disso. O versículo 12 diz ainda: eles fizeram uma aliança e buscaram o Senhor Deus de seus pais, de todo o coração, de toda a alma. Irmãos, eles fizeram um pacto. E que perceba a verdadeira unidade, a verdadeira comunhão, gente se juntando. O versículo 10 diz: eles se ajuntaram. É interessante que há muita gente que diz que a gente não deveria falar de doutrina, porque a doutrina destrói a unidade da igreja. Mas quando eu olho para a unidade, a comunhão, a alegria, o gozo da igreja, em Atos 2, e diz: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E porque eles estavam uníssimos em torno do Evangelho, da doutrina de Cristo, aí sim, eles podiam superar quaisquer diferenças. Um profundo desejo de buscar o Senhor. As reuniões de orações se tornam mais frequentadas. Há fervor naqueles que dobram os joelhos e clamam ao Senhor. E um coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais desprezará. Não adianta a gente achar que o Senhor se agrada de sacrifícios ou holocaustos se o nosso coração não estiver rendido ao Senhor. Diz que eles buscavam o Senhor de todo o coração. Louvado seja Deus. Na realidade, o que eles estão fazendo é o que Moisés já havia dito. Deuteronômio 4:29. Mas de lá buscareis o Senhor vosso Deus e o achareis quando buscardes de todo o coração e de toda a alma. Irmãos, o Senhor não se preocupa com as nossas maquiagens religiosas. Ele não se impressiona. As nossas máscaras religiosas, o Senhor não se impressiona. Mas quando Ele olha para um coração quebrantado, o Senhor se agrada. Terceiro benefício desse avivamento: um profundo prazer em servir a Deus com a totalidade da vida. Um profundo prazer em servir o Senhor com a totalidade da vida. Olha o verso 11. No mesmo dia, ofereceram 700 bois, 7.000 ovelhas, do despojo que trouxeram em sacrifício ao Senhor. Se você ler os profetas, você vai perceber que há uma queixa de Deus em relação ao seu povo, nos dias em que a espiritualidade esteve baixa. O povo ia lá no rebanho, pegava um cordeirinho, uma ovelha doente, com defeito, e trazia para sacrificar ao Senhor. Gente com a mão mirrada, gente avarenta, gente materialista, invocando a Deus, mas com o coração preso nas coisas da terra. E aí, queridos, olha o que acontece quando o avivamento vem. 700 bois, 7.000 ovelhas. O que é isso? Generosidade. Se tem uma expressão, se tem uma marca de alguém cheio do Espírito Santo, é que ele tem um coração generoso. Pessoas generosas são pessoas satisfeitas, são pessoas gratas. E porque elas estão gratas, porque elas estão satisfeitas, elas sabem que tudo provém do Senhor. Elas reconhecem que não são os seus dons, seus talentos, seu empreendedorismo. É o Senhor quem fez aquilo. E elas são então pessoas que compreendem que devem administrar os seus bens, a sua vida, sua família, sua profissão, tudo na perspectiva da glória do Senhor, tudo para agradar o Senhor. A totalidade de tudo que Ele tem, de tudo que Ele é, converge para Deus. De modo, irmãos, que se tem uma contradição lógica na vida de um cristão, é um cristão avarento. A avareza é idólatra. Mas quando ele é capaz de se despojar de tudo em benefício do reino, e de colocar tudo no altar do Senhor, com alegria, com contentamento,
Irmãos, ninguém segura essa igreja. Porque os dons afloram, recursos não vão faltar. E a obra de Deus vai avançar, o reino de Deus vai se expandir. Irmãos, a cada ano diminui o investimento dos crentes na obra de Deus, na obra missionária, em todos os aspectos. O que está acontecendo? Nós estamos nos tornando reféns do consumismo. A gente julga e contrai contentamento nas coisas, mas o nosso contentamento está no Deus de todas as coisas. Que Deus nos dê esse avivamento. Conta-se que houve um movimento de oração, uma reunião de oração que começou e durou 100 anos, entre os moravos. E dali saíram homens como John Wesley, Carlos Wesley, seu irmão. E aquele movimento mandou muitos missionários. E conta-se que 2 missionários estavam à beira de uma praia para pegar um navio, para ir para uma ilha. Haviam vendido suas vidas ao Senhor da ilha, para nunca mais voltar. Estavam indo para lá como escravos, para poder evangelizar os escravos. A família chorando. E eles levantam um punho ao alto e diz: digno é o Cordeiro pelo seu sacrifício. Digno é o Cordeiro. Avivamento move as pessoas a entender que se Jesus morreu por nós também devemos morrer por Ele. Então, queridos, quando a gente discute essa questão de ser dizimista e ser ofertante, nós estamos discutindo aquilo que Paulo chamou, escrevendo aos Coríntios, das questões mais básicas e elementares da fé. Nós ainda somos meninos que nos arrastamos, não aprendemos a andar e correr a carreira, porque isso é o mínimo. Na realidade, o outro ponto não é que nós nos tornamos apenas doadores de alguma coisa, é que nós nos doamos, nós nos entregamos. Tem gente que até terceiriza a obra de Deus, patrocina a obra de Deus para que outros façam. Mas mais do que isso, em tempos de avivamento, você não coloca seu dinheiro somente, você coloca a sua vida. Portanto, o prazer é que a totalidade de tudo que somos e temos seja dedicado e consagrado ao Senhor. Quarto benefício do avivamento: um profundo zelo pela glória de Deus, paixão pela glória de Deus, que leva você até as últimas consequências, contanto que Deus seja glorificado. Por aqui os versos 14, 15 e 16. Eles prestaram juramento ao Senhor, bem alto, com júbilo, ao som de trombetas e cornetas. Todo Judá se alegrou com esse juramento, porque de todo o coração juraram, de toda vontade buscaram o Senhor, e o encontraram. Em vez do principal, verso 16, o rei Asa depois Maacá, sua avó, para que não fosse mais rainha, porque ela havia feito um ídolo odioso para servir poste-ídolo, o qual Asa destruiu, despedaçando, o queimou junto ao ribeiro de Cedron. O texto diz que eles fizeram um juramento de buscar o Senhor, que eles se alegraram na presença do Senhor. Mas, meus irmãos, uma igreja que apenas se alegra, que se regozija, que faz juramentos, mas que não corta na própria carne, não entendeu as implicações de amor. O rei corta na própria carne. Ele disse: ela tem reforma, eu vou começar com a minha casa. E então ele demite a sua avó, rainha, do posto que ela ocupava,
porque ela havia feito um ídolo obsceno, odioso aos olhos do Senhor. E ele destruiu o ídolo e a afastou daquele posto. Se nós queremos, irmãos, um avivamento, nós temos que estar dispostos a coisas dessa natureza. Não compactuarmos com o pecado de ninguém, nem do rei, nem da família, nem da igreja, nem da nação. Zelo pela glória de Deus. Convém que tudo aquilo que contraria a glória do Senhor, o mandamento do Senhor, a vontade do Senhor, nós façamos ruptura. Quinto e último lugar, uma profunda transformação das estruturas sociais. A última parte do verso 15 diz: então o Senhor lhes deu descanso ao redor. O avivamento saiu das quatro paredes e começou a alcançar a sociedade. E o mais extraordinário, verso 19: e não houve mais guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Como as pessoas dizem por aí, agora é só vitória. Só bênção. Então, como é que as estruturas sociais começam a mudar? Quando eu leio a história dos avivamentos, eu fico fascinado. Porque há relatos que cidades inteiras, os bares se fechavam, as casas noturnas perdiam clientela. Jonathan Edwards conta que o avivamento, quando chegou lá na cidade dele, ele disse que nem todo mundo se converteu, mas era impossível você entrar numa casa e não perceber o temor do Senhor naquela casa. Temor do Senhor, reverência, respeito por Deus. Hoje, meus irmãos, esse temor, essa reverência se perdeu até entre nós. Eu me lembro que lá no sertão do Rio Grande do Norte, onde eu cresci, se a gente entrasse numa casa e dissesse assim: vou fazer uma oração, vou ler aqui a Bíblia. Aí o homem dizia assim, normalmente calor terrível, ele estava sem camisa. Ele disse: não, vou botar uma camisa. Ninguém mandava. Ele, um pagão, um ímpio. Aí tirava o chapéu da cabeça, porque a gente ia ler a Bíblia, porque a gente ia orar. E hoje, tanto faz. Tanto fez. Está tudo normal. Essas transformações das estruturas sociais, irmãos, só vão acontecer quando a igreja for sal da terra e luz do mundo. Quando o testemunho de uma igreja cheia do Espírito Santo começar a impactar as universidades, as escolas, a nossa vizinhança. De modo que as pessoas dizem assim: eu quero ir para ali, porque Deus está naquele lugar. Eu quero concluir, deixando aqui algumas aplicações, mas, enfim, só relembrando aqui nesses tópicos que os benefícios do avivamento, irmãos, é ruptura com os ídolos, é uma busca incessante pela presença de Deus, corações generosos, satisfeitos em Deus e dispostos a sacrificar a totalidade da sua vida, zelo pela glória de Deus, transformação das estruturas sociais. O que é que a gente conclui olhando para esse avivamento? É que a obra de Deus depende de Deus. A obra de Deus depende de Deus. Se nós acharmos que a obra de Deus depende dos nossos métodos e técnicas, a gente vai usurpar a glória do Senhor. Um pastor lá do Nordeste, pastor conhecido, Rosivaldo Araújo, participou dos movimentos de renovação dos anos 60. Ele diz, uma vez ele pregando lá no Recife, ele já partiu, ele disse: olha, os avivamentos que eu vejo hoje é avivamento ventilador. Você tem que se colocar debaixo dele
Mas quando você sai, não tem mais vento. Mas ele diz, o avivamento do Espírito Santo, o vento sopra, você não sabe de onde vem. Mas uma coisa você sabe, está soprando. E quando você é conduzido por esse vento, coisas maravilhosas acontecem. A obra de Deus depende de Deus. O que é que significa isso? Que nós precisamos depender dele, para que ele sopre outra vez e nos avive segundo o seu poder. Em segundo lugar, irmãos, a obra de Deus é segundo o propósito de Deus. Se Deus tem um propósito de perturbar, de julgar, ele o faz. Mas se ele tiver um propósito de abençoar, de visitar graciosamente, ele também o faz. Nós devemos pedir, ó Senhor, se agrade de nós, por amor do teu Filho Jesus. Porque a única coisa para a gente ter esperança de avivamento é porque em Cristo Deus se afeiçoa das nossas almas. É porque Ele olha para os méritos de Cristo, o sacrifício de Cristo. E então Ele decide nos abençoar, Ele decide nos agraciar, mudar a sorte da sua igreja, reconduzir os seus caminhos. Então, querido, visto que Jesus já morreu numa cruz e que se Ele nos deu Cristo e Ele nos dará todas as demais coisas, e Ele já deu o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e esse Espírito Santo que habita em nós pode se mover de uma maneira extraordinária com o propósito de mudar as nossas vidas e mudar a história dessa nação. Amém? Amém. Em terceiro lugar, a obra de Deus, irmãos, tem sua recompensa em Deus. Um dia eu estava pregando sobre a soberania de Deus lá na cidade do interior do Rio Grande do Norte. E eu estava muito empolgado naquele sermão, porque é um tema que me empolga, que faz a minha alma ferver. É a soberania de Deus. E quando eu acabei, veio uma moça com uma doença degenerativa numa cadeira de roda, que já tinha tentado todos os médicos, até em São Paulo, nada. E ela olhou para mim e disse, pastor, o que é que a gente faz quando a gente ora e Deus não responde? Aquele pregador entusiasmado parecia agora gaguejar. Eu não sabia o que dizer. Mas ela continuou falando, e eu me dei tempo. Deus me deu tempo. E eu entendo que Deus me direcionou claramente para eu dar uma resposta àquela moça. E eu disse, meu filho, o mais importante quando a gente busca Deus não é a resposta que Deus dá, é saber que o próprio Deus é a resposta. Não existe bênção maior do que a gente buscar o Deus verdadeiro. Você está com essa enfermidade e ainda não alcançou resposta para ela, mas você não está diante de um ídolo. Todas as vezes que você busca, você está diante do Deus verdadeiro. E lembre-se, a grande recompensa para aqueles que oram é saber que recebem Deus na sua vida. A recompensa para aqueles que servem a Deus é o próprio Deus. John Piper diz que a dádiva maior do Evangelho é Cristo. Ou seja, a dádiva maior de Deus é Ele mesmo em Cristo sendo ofertado a nós. Ele diz, não é nem a salvação, é o próprio Deus. Quarta aplicação, a obra de Deus exige um compromisso radical com o próprio Deus. Não é com a igreja, não é com o pastor, não é com o conselho, não é com ninguém, é com o próprio Deus. Quando a gente está comprometido com Deus, aí é tudo isso que a gente viu aqui. Corações generosos, busca incessante, ruptura com os ídolos, corta na própria carne. O que podemos dizer? O texto diz que no último dia da grande festa, o Senhor disse, quem tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. E o texto diz, ele estava falando do Espírito Santo que haveria de vir. O que ele não diria hoje, se o Espírito Santo já veio?
O que diríamos? Deveríamos fazer como profetas aqui. Ó Espírito, vem dos 4 cantos da terra e sopra sobre nós. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Muito obrigado por esse tempo. Curva a cabeça e trocar uma oração. Senhor de toda graça, bendito é o teu nome para todos sempre. Nós nos achegamos a ti por meio do teu Filho Jesus e rogamos a tua maravilhosa graça, que o Senhor se apiede das nossas almas. Se propício a nós pecadores, por amor de ti. Assim como orou o profeta, nós oramos nessa manhã. Aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor. E na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Nós declaramos que temos pecado contra ti, porque temos erigido ídolos em toda parte. Temos confiado na força do nosso braço. Temos confiado na suficiência dos nossos métodos. Mas nessa manhã, Senhor, nós te pedimos perdão. Livra-nos da idolatria ao dinheiro, à tecnologia, à ciência, à política. Livra da idolatria de nós mesmos. E acharmos, ó Deus, que em nós há algum mérito, alguma justiça, alguma capacidade que justifique a tua operação em nós. Volta-te para nós, Senhor, como fizeste no passado. Visita, Senhor, a tua oliveira, a tua vinha, e abençoa-nos por amor do teu nome. Ó Pai, sabemos, Senhor, que se o Espírito Santo vier de uma maneira extraordinária, nós nunca mais seremos os mesmos. A nossa pregação alcançará os pecadores. A igreja será sal da terra e luz do mundo. O nosso testemunho será impactante. Vocacionados serão despertados em todas as áreas. Missionários serão enviados em todo o mundo. E a glória do Senhor pairará sobre a terra. Ó Deus, por amor de ti, por amor do teu nome, por amor da tua glória, sopra sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Deus nos abençoe.